Bem, saudações a todos os internautas que nos acompanham neste momento. Começamos desde este momento para um futuro indeterminado a fazer podcasts desta natureza para debitar a nossa opinião, a nossa análise e também trazer convidados que virão para aqui acrescentar valor à nossa produção. Eu sou o André Mussamo, estou aqui com Rodrigues Cambala. Estaremos juntos daqui para frente, nesta caminhada infinita, e vamos sempre estar aqui para fazer análise daquilo que é a situação política, económica e social do país e do mundo. Vamos trazer vários temas e também vamos ter, sempre que possível, um entrevistado cá neste podcast que inicia hoje e sem fim. Ok. E hoje, exatamente no dia 15 de outubro, o habitual período em que se abre o ano parlamentar, e temos o chefe de Estado a fazer o discurso do Estado da Nação. É para ele que vamos olhar. Exato. É o penúltimo discurso da Nação do Presidente da República, João Lourenço, e acompanhamos todos, não é? Se cumprir a Constituição tal como ela está. Exatamente. Porque já se começou a falar do terceiro mandato, enfim, mas em princípio é o penúltimo. É o penúltimo. É o penúltimo. Bom, eu tenho as minhas dúvidas que o presidente João Lourenço vá para um terceiro mandato. Tenho dúvidas, não é? Eu ainda tenho alguma crença ao presidente João Lourenço e acredito que não irá para um terceiro mandato, não irá quebrar aquilo que é, afinal, a Constituição da República e cumprimento de todas as regras, normas, enfim, aspectos também éticos, sociais. Isso seria bom para a nossa democracia. Estamos a construí-la e seria bom que a construíssemos de forma credível, sem estes desvios, como se diz na gíria, essas curvas de exato, para contemplar interesses pessoais. E este discurso, em particular, deixou alguns elementos, foi realmente muito longo. Acredito devia ter chegado 4 horas, enfim, na idade dela eu acho que é demais, né? Mesmo do ponto de vista da proteção da saúde de uma pessoa da idade do presidente João Lourenço, seria conveniente que a assessoria pensasse numa forma diferente de apresentar esse discurso e não esse extenso relatório que eu mantenho aí de pé por 4 horas ou cerca de 4 horas a tomar uns golinhos de água assim, mas ainda assim é exaustivo. Muito exaustivo, muito. E depois chega uma altura, mesmo quando se estuda a comunicação, estuda-se, por exemplo, quando se fala da questão do noticiário, que leva 30 minutos, não é? E percebe-se que o indivíduo, quando terminar, em 30 minutos só reteve 30% do que ouviu. E, assim, nós ouvimos e ainda estamos a consumir e a consolidar o que o presidente nos deu, dentre várias informações, uma que eu retive e que já fazia falta há algum tempo, é quantos somos em Angola, não é? O presidente deu o indicativo, presumo que é uma informação que vem do Instituto Nacional de Estatística, que acabou de fazer o censo. Agora nós somos 35 milhões. Em 2050 a previsão é que dobremos a população, 68, acredito. 68 por aí. Ou seja, o presidente disse, e eu cito: passados 50 anos o país mudou em todos os domínios, desde logo no plano demográfico. De cerca de 6,5 milhões de habitantes em 1975, Angola tem hoje, de acordo com as projeções do Instituto Nacional de Estatística, cerca de 35 milhões de habitantes, esperando-se que, por volta de 2050, passemos a ter perto de 68 milhões de habitantes. É realmente um número, né? E às vezes, quando estou em alguns debates e as pessoas dizem que nossa população é alta, eu acho que é muito baixo. Para 1.700.200 quilómetros quadrados, nós temos... Não é nada. Uma gota. A cidade de São Paulo, né? Quase tem, né, esta população e é uma gota no oceano. Okay. Então, o país é grande
e acho que podemos, né, mesmo 68 milhões de habitantes, ainda não me preocupa. E, pronto, também até chegar lá, 68, também temos que reduzir um pouco aqui a nossa taxa de mortalidade, né? Embora o presidente tenha dito que a nossa esperança de vida subiu para 64 anos. Mas menos mal. Ainda assim precisamos morrer menos. Morre-se muito quando vamos ao cemitério. Dá medo quando olhamos para aquela zona em que são enterradas crianças. Enfim, notamos que o número é bastante alto. Cá em Luanda, sobretudo, é muito alto, fruto também, pronto, de todas as condições que as pessoas ainda há uma pobreza muito elevada cá entre nós e, claro, as pessoas pobres. Não será também a razão da nossa pobreza estrutural, que enquanto país alimentar 35 milhões de almas é já algum peso? E quando olhamos para o contexto social, hoje mais grave do que ontem, com gente a comer nos contentores, um desespero genérico na juventude por falta de emprego, não será porque estamos a crescer do ponto de vista demográfico, mas o resto não acompanha? Também é verdade. Sentimos que não acompanha. Olhamos para mesmo a questão das infraestruturas, enfim, de todas as condições de saneamento básico, não acompanha. Olhamos para determinadas zonas, determinados bairros, não há o mínimo de condições de saneamento, e as chuvas estão aí a chegar e vamos ver que as doenças vão aumentar, os hospitais daqui a pouco vão voltar a encher por conta do paludismo. Eu acredito que precisávamos também de trabalhar um pouco de resolvermos os problemas dos MUSECs, criarmos condições nos MUSECs de saneamento. Acho que é possível. Eu acho que sim, quem produz os resíduos são os homens, e penso que os homens podiam cuidar melhor deles. Aliás, já há teorias que indicam que os resíduos, o lixo, já não é lixo, não é? O lugar do lixo já não é no contentor. Há um processo de transformação, reciclagem, reaproveitamento. O lixo já é um ativo para as economias melhor estruturadas e melhor organizadas. Precisa trabalhar nisto, porque olhamos para as dias, estive a ver uma imagem nas redes sociais de um grupo de jovens, e a olharem para as valas de drenagem naquela zona da Samba. Aquilo uma lástima. É uma lástima. Eu costumo dizer, se queres comer peixe, não vá comprar na Camochiba, né? Porque realmente eu fui lá algumas vezes, mas tenho que retirar do meu subconsciente a imagem que vejo nas condições em que é comercializado o peixe, para poder me atrever a comer este peixe. Enfim, é assim na Camochiba, é assim um pouco por todo lado, mas parece que agora terá havido alguma melhoria. Vi umas imagens a nível da televisão, há coisa de 2 ou 3 meses, terá sido requalificado o mercado e estará em melhores condições agora, não sei, nunca voltei a estar lá. O que é que sabes disso, já que fomos pelo peixe? Sei que as condições são ainda precárias naquela zona, e recentemente a administração ainda teve de encerrar por conta disto, quando deu-se a situação da cólera. E foi um dos primeiros lugares a encerrar, porque não apresenta mesmo condições mínimas. Não sei se melhorou nos últimos tempos, depois daquele encerramento. Voltando ao discurso do presidente, dizer que precisa-se reduzir o tempo. É preciso que os assessores deem aí algum apoio. O Presidente da República reduza um pouco o tempo. Foram 40 páginas. Tamanho 12, exato. É muita palavra. É muito dígito que o Presidente leu hoje. Exato. Para nos apresentar o discurso. E me pareceu, não é, que um discurso, o último discurso, parece o balanço final, porque o presidente começa a traz aqui uma forma diferente, traz a história toda.
Começa do colonialismo. Do colonialismo, começa de 1482, com a chegada dos portugueses. E vai para a independência, fala do conflito armado, fala outra vez, né? Acho que também a tendência de recorrentemente estarmos muito a falar de guerras. Eu acho que devíamos virar já um pouco essa parte da nossa história. Eu, por acaso, comentei na altura com uma pessoa e me disse, não, mas é importante voltar à nossa história porque os mais jovens não conhecem essa parte da história. Sim, eu concordei. Deixemos isso com a academia. Deixar isso com a academia. E produzamos mais livros, facilitemos as políticas de disseminação do livro para que quem tiver interesse de conhecer a nossa história vá a eles e não ocupar tempo de qualidade, porque o tempo do discurso da nação é tempo de qualidade, todos os canais estão ligados àquela sala, naquele momento, as televisões, as rádios, os canais na internet. E, aliás, André, quem acompanhou o discurso, no fundo é alguém de classe média alta ou alta. Exatamente. Senão, não desculpa, tenho dúvidas que o cidadão mais aí abaixo tenha parado por 4 horas. Por 4 horas. Lembras-te que nós saíamos daqui para ir procurar um acessório, ouvindo o discurso do presidente, parámos por uns 15 minutos no carro, continuar a ouvir, a ver, aliás, via redes sociais. Tivemos que entrar para atender a nossa ida ao shopping. Voltámos e ainda continuávamos a ouvir o presidente. É humanamente impossível ter atenção centrada. Aliás, as pessoas trabalhadoras, naquele momento estavam no local de trabalho, não conseguiram acompanhar durante... Se calhar está na hora de passar a ser tolerância no dia. Porque é muito tempo e acho que eu tento dividir aqui o discurso do Presidente da República. Terá ficado só a abordagem do passado terá aí ficado à volta de 65% só sobre o passado, na abordagem do passado, daquilo que se fez, enfim, aí um pouco à volta disso, e do presente ouviu-se muito pouco, e do futuro quase nada, ficou-se aí muito quase nada. Eu acho que é tempo do Presidente da República chegar lá, dizer o essencial e pedir aos seus auxiliares, dar trabalho aos seus auxiliares, porque eles têm responsabilidade depois de irem à comunicação social, falar ponto a ponto sobre o país. Cada um na sua área. É responsabilidade dos ministros. Penso que o presidente, acho que é o presidente José Eduardo, no último mandato, houve um período que os ministros iam até PA, eu não sei se é o presidente José Eduardo, iam até PA com regularidade, um a um, para fazer mais ou menos entrevista, fazer especializados, abordar o seu setor. Eu acho que é o momento que cada ministro tem que esgrimir aí e tem que ser aí, entre aspas, apertado, falar do seu setor, porque estão muito relaxados. Pois, dar melhor proveito à função da comunicação social em democracia, né? Exato. Porque aquele relatório pormenorizado que o presidente dá não satisfaz o questionamento geral da sociedade, né? Não há respostas específicas e que esclareçam por completo, ponto a ponto. Então, a sua sugestão dos ministros irem à comunicação social, explicarem-se melhor, com a ajuda de um painel especializado de jornalistas, cuja profissão é, acima de tudo, aprender a questionar, seria a melhor forma de sugar destes altos funcionários do Estado. Diga-se, os ministros não são funcionários quaisquer, têm mordomias, regalias e salário. Não digo que têm bom salário, mas têm um salário mais alto do que a maioria. Então, penso que é para muito pouco para transformar um ministro em mero auxiliar do titular do Poder Executivo. Devemos encontrar outra forma de governo que desse mais trabalho, mais utilidade, e se calhar também está-se a matar talentos, né? Porque aí na condição de ministro que começamos a ver potencial político, potenciais substitutos do presidente, enfim, vê-se um pouco também na desenvoltura, na comunicação destas pessoas. Conhecemos alguns porque os vimos pela via da comunicação social. Exato. Não é? Então, quando se pega os ministros todos e coloca-se na simples função
de mandar informação para o titular, e este é que fala por todos. Penso que temos um governo muito sui generis, né, pela negativa. Devíamos ser grandes o suficiente e pensar, talvez fazer uma revisão constitucional e termos um verdadeiro governo ali onde os ministros sejam ministros não meros auxiliares. Bom, continuamos a voltar ao discurso do presidente e agora queria provocar-te com a questão das universidades. O investimento feito nas infraestruturas, para além de outras medidas, permitiu que em 2022 alcançássemos o número de 12.566 estudantes universitários. Hoje, 50 anos após a proclamação da independência nacional, o acesso ao ensino superior é assegurado a mais de 350 mil estudantes. Do ponto de vista de instituições de ensino superior, saímos de uma única instituição existente a quando da proclamação da independência para 106 instituições distribuídas em 19 das 21 províncias do país, sendo 31 públicas e 75 privadas, asseguradas por 19.955 funcionários, 11.947 dos quais são docentes. Números interessantes sobre muito interessantes, muito interessantes. Estamos aí à volta de 300 mil, mais 350 mil estudantes. É extremamente positivo. Às vezes diz que o nosso ensino não está muito bom, mas pelo menos os números estão aí. Não está muito bem, mas também não podemos parar. Vamos mal a caminhar, mas temos que caminhar. Eu acho que não podemos parar. Vamos reparar a roda do carro em andamento e temos de ir. Eu penso que é um investimento que o governo começou a fazer, sobretudo depois de 2002, começou a fazer um grande investimento no setor da educação e sobretudo a nível do ensino superior, positivo. Mas deixa-me aqui, André, dizer aqui alguns aspectos. O presidente João Lourenço tem feito um trabalho extremamente positivo, na minha ótica, em relação à melhoria das infraestruturas da saúde. Outros elementos, se vão para o hospital, saem lá sem medicamento ou não, pronto. Mas as infraestruturas estão aí. Agora precisamos melhorar o outro elemento, que é melhorarmos aí com medicamentos, que as pessoas vão para lá, encontrem remédios, encontrem médicos, enfermeiros à altura. Isto é tudo por partes, mas estamos a caminhar. As infraestruturas estão aí, existem. Não podemos duvidar deste elemento. O mesmo eu gostaria de ver no setor da educação. Gostaria de ver. A educação, eu às vezes olho, parece aí um enteado aí no meio, e quando para mim é o setor mais importante do país. Vejo que, lembro-me ainda na década de 80, quando as crianças levavam a lata de leite nido para sentarem-se. E eu acho que não precisamos chegar a este ponto. Todos os dias, se ficar aí na estrada do Panguila para Luanda, vai ver caminhões com troncos de madeira, enfim, a saírem. Também no outro sentido. Exato, no outro sentido. Da 230. Exato, a saírem do Kwanza Norte. Agora diminuiu um pouco porque deixou-se de trazer os troncos para o interior da cidade de Luanda, mas ainda vê-se maneira acondicionada a vir para Luanda. Exato. Eu acho que o Presidente da República devia colocar aqui um ponto final. Não podemos mais aceitar que as nossas crianças não tenham carteira. Não aceito isto. Poxa. Eu não aceito que as nossas crianças não tenham carteira. Não aceito. Na década de 80 a gente percebia o preço de uma bala, acredito que é o preço de uma cadeira, enfim. Mas nesta altura não se percebe. Não estamos a comprar tantas balas assim. Se estamos a comprar, não estamos a gastá-las tanto. Então não precisamos ter Podíamos investir um pouco mais em carteiras e tirar a lata de leite. Agora melhoraram um bocadinho. Bancos plásticos, né? Sim, agora os pais compram um banquinho e a ida das crianças à escola é um desfile de multicolor,
Porque cada país compra a sua cor e tal, e vemos os banquinhos de diversas cores, a cabeça ou a mão dos meninos que vão à escola. Não precisamos. E depois, o Estado precisa fazer um grande investimento no ensino básico. É fundamental, da primeira à nona classe. Okay. É fundamental. O ensino primário, eu acho que aí o Presidente da República ainda tem aí 2 anos. Eu podia fazer um forcing. Sim. Eu aqui pedi ao Presidente da República que faça um investimento muito grande nestes 2 anos no setor da educação e que o próximo presidente que chegar dê continuidade no setor da educação. Ainda, falando das universidades, André, eu estou muito preocupado com as universidades. Houve algum investimento em infraestruturas a nível do país, mas nós tínhamos que já na altura o presidente José Eduardo tinha deixado o projeto do campus universitário aqui no Camama. Nós precisamos ter não é possível que países mais pobres, entre aspas, que o nosso têm um campus universitário e nós não temos um campus universitário. Não é possível. Aliás, temos a universidade mais antiga distribuída em diferentes posições da cidade, o departamento de engenharia aqui, o de X acolá, etc, porque nunca construímos um campus que concentrasse a infraestrutura desta universidade num único local, que é a prática habitual nas universidades mais tradicionais e mais famosas do mundo. E veja, André, eu há dias passei pelo campus universitário e fiquei chocado. Aquilo virou sede de condomínios. Mas quem são as pessoas que estão a conseguir construir condomínios no interior do espaço reservado ao campus universitário? Já não existe. Eu acredito que o Presidente da República não tem essa informação e eu aqui poderia sugerir que o Presidente visitasse o campus universitário. Okay. Para ver que aquele espaço todo foi ocupado. Já foi ocupado. Foi ocupado. Está alionado. Aquilo está partido a serem construídos. Aí estão a surgir condomínios no espaço do campus universitário. Não são os habituais invasores de não terreno. São. Não são. Para construir um condomínio. Não são. É alguém com algum poder financeiro. André, vou lhe provocar um pouco para falarmos da comunicação social, que é a nossa praia. E o Presidente da República falou do processo de reformas legislativas. Mais uma vez no setor da comunicação social, e que incorporou aqui a Comissão de Ética, de Carteira e Ética, a entidade reguladora da comunicação social, falou das condições infraestruturais estão a ser criadas a nível dos órgãos de comunicação social público, mas não falou da comunicação social privada, dos órgãos privados. Então, os órgãos de comunicação privados não prestam serviço público. Há aqui uma forma inquinada de olhar para a função da comunicação social. Penso que em toda a parte do mundo a comunicação social é um todo. E poucas nações modernas, democráticas, subdividem a comunicação social em pública e privada. Porque, ao fim das contas, a comunicação social é um serviço público. Penso que hoje todos os canais, pelo menos os convencionais, estiveram sintonizados com a emissão dos canais públicos na Assembleia Nacional para transmitir. Porquê? Porque é o discurso do Estado, da nação. Então, estes canais que terão feito isso não prestaram um serviço público. Claramente que prestaram um serviço público. E a mim me salta à vista o facto do Presidente ter o cuidado de referir comunicação social pública. Quer dizer, claramente está a delimitar que o seu esforço, a sua procura de melhoria de condições é virada apenas para a comunicação social pública. Como se os que tivessem a operar na esfera do patronato no setor privado não estivessem também incluídos
nesta necessidade. Ora, vamos ver para aspectos concretos. Quando há uma epidemia, tivemos há pouco a Covid. E a cólera. Agora temos a cólera, que ainda não foi declarada extinta. Estes órgãos privados não estão a prestar um serviço público. Aliás, deixa que eu diga uma coisa. A lei de imprensa refere, não vou pôr o focinho alheia, não sou jurista, mas sei que os articulados da lei de imprensa é uma referência ao apoio à comunicação, aos órgãos de comunicação social privados. Este apoio, das algumas vezes que debatemos esta questão em fóruns próprios, de outros compromissos sociais que eu tenho, temos estado a colocar a questão que não é necessariamente dinheiro. Não estamos a dizer que o Estado tem que pegar dinheiro e dar aos órgãos privados. Podia até, se houvesse capacidade de fazer isso, podia. Mas, por exemplo, isentar impostos já é um grande contributo para fazer com que aquele investidor do setor privado se sinta incentivado e recompensado pelo seu investimento num órgão de comunicação social. Porque a realidade do nosso mercado, com uma publicidade magra, para não dizer inexistente, não há lucro com os órgãos de comunicação social. Particularmente os privados, que depois têm uma estrutura de custo, com salário, com material gastável, com aluguéis de satélites ou pagar taxas para transmissões disto e daquilo. Estas empresas não conseguem sobreviver sem que o Estado ponha a sua mão nisso. Isso tem mais uma consequência, é que o setor da comunicação social, como disseste, a nossa praia, é tão pobre, mas é atrativo. Eu costumo fazer a comparação com a realidade que eu constato na academia. Temos centenas de jovens que procuram pela universidade e ingressam nos cursos de comunicação porque se espelham naqueles que vêm. Claramente que quem deve estar a assistir esse podcast, ou a olhar para nós, pode ver nisso uma motivação de querer estudar comunicação social. Mas depois a questão que se coloca, para trabalhar aonde? Se temos políticas que não são claras, temos um Estado mão de vaca, como o nosso bom povo diz, não dá incentivos ao setor privado e não será o Estado a criar postos de trabalho para absorver as centenas de jovens que se estão a formar ou já se formaram. Exato. E que andam por aí no mercado a ingressarem o... André, vou mesmo lhe cortar, porque também é uma situação que preocupa muito, porque nós devemos ter cá, a nível do país, já várias universidades com cursos de comunicação social, jornalismo ou comunicação social, ciência da comunicação, enfim. Mas coloca uma situação, estes jovens, depois de concluírem os estudos, para onde vão? Eu sei que a questão é por ali que eu estava encaminhando. Para onde vão? Eu lembro bem, na década de 90, quando começaram a surgir os órgãos de comunicação privados, há vários jornais naquela altura, ainda na década de 2000, e já depois de 2011 começaram a falecer. Foi 2011, 12, 13, 14. Sim, o golpe da misericórdia foi na transição 2010 a 2011. Aí, com aquela misteriosa compra dos semanários, morreram. Começou ali a razia que dizimou as poucas iniciativas que existiam nesta área. E cada vez mais jovens querem fazer comunicação social, jornalismo. A pergunta que não se vai calar, os órgãos públicos, falando aqui da Rádio Nacional, a TPA, o Jornal de Angola, não têm capacidade de acolher, perceber estes jovens todos. Claro, é impossível acolher a todos. E a mim, o que me salta à vista é um pouco também o ecossistema que criamos no país. Não, os órgãos públicos não abrem vagas para emprego, as universidades fizeram
do curso de comunicação um curso atraente e oferecem formados para o mercado, e o ecossistema em si não acolhe a modernização que a democracia das tecnologias trouxe, por exemplo. Nós temos imensas dificuldades de tomar iniciativa aqui e implantar um projeto de comunicação. Bom, nós estamos aqui a nos virar com os nossos poucos meios, porque podemos fazer isso, estamos a fazer agora. E já agora aproveitar a ocasião para dizer aos jovens que tomem a iniciativa. Estar na comunicação é uma forma democrática de contribuir como cidadão e, portanto, juntem-se, acolham experiências, perguntem, porque olhando de mão estendida para esperar emprego formal no setor público da comunicação social é uma travessia no deserto, que às vezes é um sonho que pode morrer na essência porque não há realmente essa possibilidade, não é? O jornalismo é daquelas profissões em que a reforma é uma mera formalidade, porque eu, naturalmente, se estivesse num órgão público, estaria há 3, 4 anos de ser reformado, mas eu não me sinto tentado, nem em sonhos, deixar de fazer comunicação social. Exato. Portanto, os postos são ocupados por longo tempo, né? Temos exemplos no mundo de pessoas que chegaram aos 90 anos com um programa no ar. Temos isso nas democracias mais avançadas, apresentadores que estão no ar há 60 anos a fazer a mesma coisa. O Brasil é um exemplo disso. As pessoas não se reformam facilmente da comunicação social. É um ofício, uma profissão viciante, que quando entramos na onda, é difícil sair dela. Não é? Difícil. São mesmo limitações físicas, de saúde, seja o que for, que às vezes nos tiram disso. Portanto, André, recuando um pouco, os órgãos de comunicação social, sobretudo os privados, fazem um papel muito importante de interesse público. bastante. Quando temos situações de emergência, calamidades, estão sempre e passam informações e de utilidade pública, porque é assim a lei obriga que eles façam esse serviço público. E não olhando para estes, bom, estamos no fundo aqui a ter, né, filhos e enteados, e estamos aqui a perigar na mesma casa. Sim, na mesma casa, e estamos aqui a perigar uma profissão que acredito mais aqui a alguns anos as universidades terão de encerrar o curso de comunicação social. Claramente. Porque ninguém vai fazer. Sim, as universidades, para além do serviço público que prestam, também obedecem a um plano de negócio. E os cursos são produtos oferecidos ao mercado. Não é? E se você chega à conclusão que um certo curso já não tem adesão, claro que a opção da universidade vai ser extinguir o curso. Parece que já há assinagem em algumas instituições. Já há assinagem em algumas. Já sei que algumas universidades, uma ou outra já não tem estudantes à entrada. Do curso. Para além de que, nesta altura, não vejo universidade nenhuma em Angola ou instituto superior a fazer significativos investimentos para ensinar comunicação social. Estou a falar com conhecimento de causa, sou docente universitário, não vou citar nomes, mas há 10, 15 anos que não vejo, não ouço de alguma universidade que fez algum esforço para acolher meios, criar infraestruturas para ensinar comunicação social das suas mais variadas formas, rádio, televisão, imprensa, agora com a quarta plataforma, que é a internet, que permite acolhimentos como este espaço que nós temos. Não vejo universidade nenhuma a seguir este caminho, que é o futuro da comunicação social. Hoje o mundo todo, a Europa, por exemplo, está agora com nova legislação para os Estados-membros permitirem democratizarem da melhor forma o uso das tecnologias emergentes para permitir o alargamento do exercício da comunicação social enquanto um espaço de cidadania. Aqui não cabemos todos nos canais públicos. Não. Claramente não cabemos. Por exemplo, por altura das campanhas políticas, vê-se no que se transforma a Rádio Nacional e a TPA. Ficam emissões monótonas porque têm que dar aquele tempinho da antena com partidos a sucederem, ou seja, mata-se completamente a emissão
a utilidade pública dos canais, porque tem que cumprir o dever de dar tempo de antena aos concorrentes no processo eleitoral. Por que não podíamos alargar isto para uma comunicação social como um todo e não a pública? Exato, mas não a pública. Mas eu preciso que olhe-se com bastante lucidez para a situação da comunicação social, porque a comunicação social exerce um papel fundamental, indispensável para as democracias. Sim. E hoje nós acompanhamos muitas informações, muitas notícias, fake news, enfim, fake news, porque as pessoas não sabem onde acreditar. Então as pessoas acreditam em tudo. Se não tiveres os órgãos de comunicação social convencionais, aí que as pessoas acreditem nelas, claro, qualquer informação que surgir nas redes sociais vão acreditar, porque os órgãos já não existem. Sim, num país que só temos hoje quantos jornais físicos em papel? 2, não? Nós temos os títulos das edições de novembro, praticamente, em papel. Em papel, só o Jornal da Angola, Economia e Finanças. E alguma vez é mais digital. É mais digital. E os jornais regionais, que o grupo também é mais digital. Só temos o novo jornal. Só temos o novo e jornal. Expansão. Que algumas vezes também não saiu em papel porque o mercado está asfixiante, a gráfica põe os seus entraves também. Quer dizer, jornal em papel, sentir aquele cheiro de papel em Angola, com regularidade, só o jornal. Hoje, para ler o jornal, parece que ficou luxo. Né? Ficou um luxo. E os jornais hoje estão com preços altos, por conta daquilo que é o custo do papel e o custo da produção em gráfica. Acredito que tem de se fazer alguma coisa. Não se pode olhar para a comunicação social privada como inimiga. Não se pode olhar para os jornalistas como inimigos e a abater, não é? Exatamente. Porque é tanta medida, por exemplo, não percebo porque que há a tendência de se querer legislar a comunicação social via nos canais emergentes, não é? Blogs, televisões online, essas coisas todas. Aqui há a vontade do poder político em estabelecer leis concretas, específicas, que regulem estes setores de atividade. Por quê? Por que há tanta preocupação em criminalizar? Há muita vontade de criminalizar. Com as novas tecnologias, a tendência é criar-se algumas normas que vão fazer aí alguns apertos para que não se possa... Vi há dias a participação de um membro do governo, um membro do executivo, num podcast de um partido, e a dizer que a preocupação em fazer legislação era para combater as fake news. Eu penso que as fake news não se combatem com leis. Precisamos democratizar verdadeiramente a comunicação social e depois, se abrirmos o mercado pelo processo da credibilização de cada canal, o cidadão vai saber a quem confiar, onde ir confirmar uma ou outra informação. Portanto, não precisamos de uma lei que mande os jornalistas para a cadeia ou que feche canais. Não sei se agora que estou a fazer essa crítica também não vamos entrar no rolo de canais a fechar, mas penso que são um espaço de cidadania. Qualquer um de nós tem um microfone, uma câmara no seu telefone. Hoje em dia, quase todos os telefones têm câmara e enfim, uns cabos, monta-se algo para expressarmos a nossa opinião, a nossa análise, a nossa contribuição. Estamos, ao mesmo tempo, a cumprir um dever de informar, mas também a nos informarmos. Isto está na Constituição e penso que a preocupação do poder político deveria ser democratizar isso. Não estou a defender uma comunicação social de anarquia, onde não há regra, não é isso. Só a anarquia. Parece haver interesse de algum grupo, anarquia hoje. Exatamente. Porque fechou-se os canais. Os convencionais estão ao serviço de uma elite, de um grupo, e, portanto, os não contemplados como que encontram a escapatória e depois isso fomenta o que se pretende chamar de anarquia. Portanto, se
os públicos cumprissem realmente a sua função equilibrada e contemplando todos, eu não vejo porquê que haveria tanta anarquia como se pretende dizer. E parece que começa-se a olhar para os jornalistas ou para o pessoal na área de comunicação como os fomentadores das falsas notícias. É uma conclusão precipitada. Porque as falsas notícias são alimentadas pelo poder político, pelos interesses econômicos, pelos interesses políticos. Não são os jornalistas ou os comunicadores, não é o pessoal da comunicação social que decide lançar um boato para atentar à imagem, ao bom nome de uma certa pessoa. Não, alguém do poder político, no âmbito das lutas, dos interesses, das elites, que montam as campanhas, concebem as fake news para prejudicar este ou favorecer aquele. Portanto, a comunicação social é só um canal, é um intermediador. Se estão à procura do culpado, não procurem na comunicação social. Engraçado é que a primeira vítima são sempre... Exatamente. Ser jornalista é parecer aqui... Isso me traz a relação àquela música do Martinho na Vila. Se você quer apanhar o ladrão, pode voltar pelo mesmo caminho, que ele está escondido atrás do colarinho branco e da gravata. Né? Esta é uma boa, como que dizer, um bom eufemismo que dá para responder aos políticos. Os políticos, principalmente por altura de campanhas, são bons inventores de factos. Quem fomenta essa anarquia nestes canais são os próprios grupos com interesse, são os próprios políticos com interesse. Há por ali informações que existem canais, existem internautas e influenciadores com bastantes públicos, aos milhares, que são projetos de instituições. Não quero colocar o Estado para depois já fazer uma falsa acusação, mas há canais, existem na esfera da difusão, canais que não são o que aparentam na identidade visual. São instrumentos de laboratório para fazer ensaios. Sabemos disso. Pois. Sabemos disso. Não são os jornalistas que concebem esse não são ensaios. jornalistas que fazem, não são. Então, penso que o nosso debate em torno da comunicação social vai miúdo ainda. Precisamos de aprofundar esta conversa. Precisamos. E sem exclusão de partes. Né? Exato. O poder político precisa estar. Ainda bem que o presidente fez uma referência ligeira no seu longo discurso de hoje. E só dedicou 3 parágrafos. 4 parágrafos, para ser mais preciso. Foram dedicados à comunicação social e eu extraí daqui. Sim, bastante. É necessário prosseguir com o processo de reformas legislativas com vista à atualização dos principais instrumentos normativos e permitir um funcionamento cada vez mais harmonioso do ecossistema da comunicação social, incluindo a entidade reguladora da comunicação social. Faço uma pausa aqui para perguntar que entidade reguladora da comunicação social temos em Angola? Qual tem sido o benefício de termos criado esta entidade até agora? Quase acabar o mandato, o segundo mandato do presidente João Lourenço, e ainda não renovamos, à luz do resultado das eleições de 2022, a composição desta entidade reguladora, que, a partida, eu já critico. Porque é como que fosse a extensão do conflito no Parlamento para as instituições que têm que cumprir um papel concreto e específico. Por exemplo, este é de regular, mas quando se faz um mini Parlamento, a maioria dominante domina todas as instituições, é o que acontece na entidade reguladora atual que nós temos, onde as vozes discordantes são quase sempre o voto vencido, que eu digo ao nosso veterano Reginaldo Silva, que agora está suspenso, que ele gosta de dizer suspenso ilegalmente. Bom, não vou entrar no mérito da suspensão, não, mas ele reitera isto. Por quê? Porque tiramos a amostra da divisão do poder político no legislativo e transferimos para todas as outras instituições. Portanto, isso não é regulação nenhuma. E tocando noutro aspecto, o Presidente falou da questão de melhoria também das infraestruturas e também vimos na sua visita realizada na Rádio Nacional recentemente, lamentou
Não gostou do Não gostou do que foi foi ver escrito nas páginas, Exato. na página oficial da presidência. Não gostou do que viu. Ok. E ultimamente observamos algumas imagens que são partilhadas no nível das redes sociais, de viaturas recuperadas, de Reabilitação de casas de banhos e salas, Exato. novos sofás, sofás, a ser feito pelo Ministério Ministério da da Comunicação Comunicação Social. Social. Eu perguntei há dias, André, as viaturas recuperadas tinham sido roubadas. A polícia, quando as recuperou a viatura, é porque antes tinham sido roubadas ou furtadas. Eu penso que estavam avariadas no parque da Rádio Nacional de Angola e agora, como que de forma milagrosa, apareceu dinheiro para consertar as viaturas. O recuperado que este líder desta campanha faz nos grupos das redes sociais em que estamos é dizer estava avariado, agora o Ministério repôs o carro. Aliás, ele mostrou imagens, até vídeo, a repintarem os carros. A questão que se coloca é função do Ministério da Comunicação Social, como que chama o Ministério? Aquele nome longo, Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, não sei se é assim, mas é um Ministério com o qual eu não concordo, nem na sua fusão, nem na sua existência. Acho que a Comunicação Social, para mim, devia ser um instituto, um termo autônomo, que não precisa de um Ministério. Mas a questão é função do Ministério consertar os carros avariados no parque de uma empresa pública cujo líder é indicado pelo titular do Poder Executivo. As empresas públicas de comunicação social são empresas com autonomia administrativa e financeira. Os PCAs são indicados pelo titular do Poder Executivo. O que não se percebe é por que o Ministério, agora, depois deste titular ter visitado a Rádio Nacional e não ter gostado do que viu, já há dinheiro para repintar os carros que estavam apanhando, colocar novos computadores, novas mesas, pintura, etc. sofás na sala de reuniões, Isso é pintura que das paredes. Por que não foi o próprio Conselho de Administração a fazer? Tem de ser o Ministério. E onde é que saiu o dinheiro? A questão que se coloca agora. Onde é que saiu o dinheiro para ver a capacidade de fazer isto? Se nós tivéssemos, e aqui uma crítica para nós, os jornalistas da comunicação social de uma maneira geral, não tivéssemos esse jornalismo amorfo, penso que seria um tema, uma boa pauta para trazer na abordagem nos órgãos de comunicação social. Mas, como o presidente Lula foi muito criativo e acabou de nos dizer o que é que nós somos, os bem comportados, ainda não vimos notícia no fato deste assessor estar noite e dia a dedicar-se a mostrar o que é que o ministro está a fazer agora em prol da Rádio Nacional, depois do presidente não ter gostado do que viu numa visita de trabalho. Pois aqui coloca-se também a questão dessas melhorias. É preciso olhar um pouco para a questão salarial dos jornalistas. E há uma ligeira referência do presidente a esta questão, aqui rapidinho. Vamos, por isso, dar seguimento ao processo de modernização da televisão na manhã. Aqui ele diz, em algum sítio, que cita realmente carteira, o sindicato de jornalistas. Vamos continuar a prestar atenção aos jornalistas e à modernização dos órgãos de comunicação social. Vamos prestar atenção aos jornalistas. E penso que houve recentemente aquela tentativa de greve que acabou chumbada em tribunal. Sim, e sabemos os meandros do... Eu quando ouço falar de tribunais, ouço falar de juízes, enfim, eu costumo dizer que... Pois é, André, quando fala daqui da questão do chumbo que ocorreu naquela tentativa da greve, eu costumo dizer que olho para os tribunais e para os juízes e olho como uma família e que temos os avós. São, no caso, a última reserva que temos. E os tribunais, os juízes, para mim, também é isto. A última reserva que temos para a justiça. E, se calhar, numa próxima edição, vamos falar sobre a questão vamos dedicar mesmo aos tribunais, os juízes, porque tem muito que se lhe diga. Não tem ideia quanto as pessoas sofrem com decisões mal
feitas nos tribunais, enfim, é uma tristeza, uma tristeza. Eu li na altura o despacho do juiz e foi uma tristeza. Eu não sou jurista, foi uma tristeza ler aquele despacho. Bem, mas se calhar vamos desenvolver esse tema numa próxima oportunidade. Sim, há muito pano para manga neste tema e acho que é melhor mesmo fazermos uma edição concreta com este tema central para podermos esmiuçar os nossos argumentos. A verdade é que, pelos sinais que vamos percebendo e recebendo, parece-me que esta reserva moral que se esperava dos nossos juízes também foi-se para o ralo e não sei quem nos salva disso. Para essa questão em concreto da tentativa de greve que acabou chumbada por um juiz, todos os juristas que eu ouvi comentarem a situação, eu tive o cuidado de ver tudo, quase tudo. O que não consegui ver em direto fui buscar, diferido, e vi. Não ouvi nenhum jurista que apresentou argumentos que pudessem ser coincidentes com a decisão do juiz. Todo mundo viu uma intenção de querer impedir uma manifestação que é de lei, que é de direito para uma classe trabalhadora. Eu ouvi um jurista numa televisão a dizer que não encontrava razão nenhuma que não fosse interesse político para que o juiz tivesse dado aquela posição para impedir a saída do protesto que estava previsto, porque ele dizia o mínimo que podia acontecer é o juiz recomendar ao sindicato, que era, portanto, o dono da iniciativa, que corrigisse e garantisse os tais serviços mínimos. Essa coisa dos serviços mínimos, vamos falar, eu não vejo serviços mínimos. Quais é que são os serviços mínimos? Os serviços mínimos da comunicação social. E para piorar, a nossa lei que regula o Instituto da Greve menciona os serviços mínimos e os departamentos em que esses serviços são. Ou seja, a dedução tomada pelo juiz é que hoje o Ministério é o Ministério das Telecomunicações, Tecnologia de Informação e Comunicação Social, e lá estão previstos serviços mínimos para a área de telecomunicações. A comunicação social não é telecomunicações. Portanto, se o juiz foi inspirado pelo facto do departamento ter sido aglomerado, andou mal. Aqui sim, aqui vou pôr a força em seara alheia. Não sou jurista, mas se fez a interpretação, já que há serviços mínimos para telecomunicações, a comunicação social também devia ter. O mínimo que ele tem que propor é voltar à Assembleia Nacional, com uma proposta de lei ou por iniciativa do titular do Poder Executivo, retificar a lei e colocar, mencionando também quais é que são os serviços mínimos da comunicação social. Porque vê-se lá para a água, para os hospitais, para isso, para aquilo. Então é preciso voltar a esta lei e colocar uma linha de comunicação social, serviços mínimos, é ler a agenda pública na Rádio Nacional ou garantir o noticiário na TPO, seja lá o que for, mas tem que estar, tal como está para os outros setores, também devia estar ali mencionado. Mas pronto, como dizemos, são um tema que vai ocupar uma outra edição. Uma outra edição, okay. E vamos falar um pouco também dos tais 30%, também vamos falar um pouco do desencanto hoje que ficou com a comunicação social, o jornalismo hoje, as pessoas estão um pouco desencantadas. Completamente. Pelo menos gente da nossa faixa etária e da nossa idade profissional, a comunicação social tornou-se como uma comida sem sal. Está a ver um bom peixe grelhado, como fungiria a mesa quando a gente vem provar, não tem sal. Aquela primeira impressão que nos dá, minha senhora, essa comida não tem sal. É nisto que transformamos a comunicação social. Deu uma coisa que era tão atraente. Eu, quando vim para a comunicação social na década de 80, realmente era um fascínio. E tive pessoas na minha família, incluindo meu pai, que orgulhou-se por me ouvir falar na rádio. Eu tive parentes que gabosamente foram na esfera pública dizer: eu sou parente do André Moção.
Está a ver? Porque era uma coisa. Não, eu lembro bem, todos nós quando entramos, Hoje em dia a gente olha para isso, mas veja lá em que é que transformamos a comunicação social. Num tigre de papel, não é? Um bando de papagaios para fazer propaganda. Hoje tem alguns meandros, mete receio, no caso de dizer que eu sou jornalista. Mete medo e dá vergonha. Dá vergonha em alguns... Porque a tendência da sociedade é dizer, são vocês que não falam a verdade, são vocês que... Exatamente. Eu notei, por exemplo, uma coisa, pareceu um meme por altura da tentativa da greve liderada pelo sindicato, que foi alguém fazer um comentário, vos merece, são vocês que ajudam o poder político a esconder a verdade. Agora também. Quer dizer, são sinais que vêm da sociedade que vale a pena olhar para eles com olhos de ver e perceber o que é que se pretende dizer com aquelas mensagens que podem estar ali nas redes sociais como uma simples diversão, mas tem uma carga, uma significância que nos toca. Hoje é uma tristeza muito grande e eu converso muito com os nossos colegas jornalistas e é uma tristeza muito grande a nível das redações, a nível... não tem ideia a tristeza dos profissionais, né, a falta de condições de trabalho. É uma tristeza. Hoje nos órgãos de comunicação social sofre-se muito, muito mesmo, porque tivemos um período muito bom do jornalismo angolano. Eu acredito que aí há 17, 18, 20 anos estávamos aí a crescer e estávamos melhor que hoje. E hoje, infelizmente, olho para o jornalismo e sinto-me traído. Uma nostalgia. Sinto-me traído, não sei se pela profissão, sinto-me traído porque não é esta a profissão, a comunicação social a qual sonhaste e que te incentivou a entrar neste campo. Não é esta. Nós tivemos uma comunicação social muito forte, lembro bem, tivemos muito forte e hoje estamos bastante fragilizados, muito fragilizados. Quer do ponto de vista de passagem de conhecimento a nível das redações. Hoje, se olhares para muitos órgãos, mesmo os órgãos de comunicação pública, sobretudo, não vais encontrar, mandaram embora os profissionais. A veterania toda. Mandaram embora. Eu lembro quando cheguei à redação, encontrei pessoas mais velhas. Mas em toda a parte onde há uma comunicação social tem veteranos. E assim é preciso conciliar veteranos e novatos para passar a experiência. Eu ainda tenho exemplos recentes de jovem que foi escrever uma matéria, está a tratar uma fonte por um nome, o primeiro nome, o André. O André disse assim, não, jovem, não é assim. Como se fosse amigo. Ele acha que... Está a ver? Podemos, nos parágrafos seguintes, pôr o sobrenome dela, ali é outra coisa. Agora, é preciso identificar as fontes, as pessoas que falam para nós com dignidade, com respeito e a nobreza requerida, porque até faz-nos um favor em servir-nos de fonte. Ou seja, isto, para o jovem que está a começar, porque as universidades também não têm a função de ensinar estes detalhes de como se faz, tem que estar ali um guardião, um veterano, que tenha paciência de chamar, não é assim. Por isso é que eu uma vez estive a explicar porque que o editor ganha mais que o repórter, porque um jovem me perguntou isso, exatamente por estes detalhes. Você não tem ainda a maturidade de perceber a forma cordial de tratar a sua fonte. Eu é que fico com a responsabilidade, porque sou o último a revisar antes de mandar para o chefe da redação, e portanto eu fico a melhorar o teu texto. Esta a razão do nossos salários diferentes, eu na função de editor e você na função de repórter. É com calma, é degrau a degrau que se chega lá. Mas pronto, parece que acabou o nosso tempo. Né? Acabou o nosso tempo. Vamos agendar este tema para uma próxima edição, se calhar com o reforço de outros colegas nossos para virem acrescentar valor à nossa conversa. E vai ser assim, todos os dias. Vamos ter aqui um quarto de hora, meia hora de conversa para
partilharmos a nossa opinião, as nossas expectativas, as nossas críticas, os nossos elogios para todo mundo por esta via. Okay. André, obrigado. Obrigadinho a todos os internautas que estão conosco. Curtem aqui o nosso conteúdo, inscrevam-se nos nossos canais. Precisamos deste apoio. Vamos em frente. É uma forma alternativa para também